salve amigos, postando um vídeo aqui hoje para mostrar a bainha que eu fiz pro facão que o amigo Luciano Cândido me presenteou, facão tenor, facão artesanal tenor. Já tem um tempo eu tô querendo trabalhar com couro, já tinha feito uma case para minhas facas de entalhe como primeiro teste, postei o vídeo, tem o vídeo aqui no canal do processo de construção, um videozinho bem rápido até por sinal. E como o amigo Luciano Cândido me presenteou com esse facão, eu resolvi então fazer minha primeira bainha aí oficial para esse facão. Já tinha feito algumas alterações nele, já tem um vídeo aqui no canal também mostrando as alterações e resolvi fazer a bainha para ele então. Eu optei, como o facão tem uma lâmina um pouco maior, eu acabei optando por ter aqui esse porta caixinha de bala keys, que a gente pode colocar o que a gente quiser aqui, desde isca para fogo, um kit de emergência, mini kit de primeiros socorros, isso aí fica a cargo de quem quiser usar. Optei também por colocar a pederneira de lado, uma vez que a bainha é um pouco mais larga, eu não quis colocar ela na vertical como de costume não, preferi colocar ela aqui na horizontal. Fiz uma bainha também para ser portada tanto na horizontal no cinto, né, pode ser portada nas costas, por exemplo, já que esse facão não é um facão muito grande, não fica muito maior do que a largura da cintura, então eu fiz uma bainha que a gente pode portar de forma horizontal na cintura atrás, ou também de forma vertical numa alça de mochila, ou nas mochilas que tem o recurso mole, a gente pode também fixar elas através do recurso mole. E fiz também aqui uma opção para que a gente possa portar no cinto. A opção do cinto ela é destacável, ficando só a opção de vertical, né? A opção vertical do cinto ela é destacável, ficando somente as opções horizontais. Beleza? A bainha toda de couro, fiz ela toda de couro com costuras trançadas aqui. As costuras delas são todas trançadas. Fiz também, passei esses ilhoses aqui na ponta e aqui para caso queira amarrar um cordame e pendurar ela na transversal no ombro também, consegue pendurar, já que o facão não é muito grande, ele abre possibilidade para isso. Pendurando um cordame aqui e aqui, a gente consegue então trabalhar com ele na transversal, pendurando aí no corpo. Beleza, pessoal? Eu fiz fotos de todo o processo de construção da bainha, vou postar aqui depois na continuação do vídeo aqui, eu vou postar o processo de toda a construção, que eu acho legal, eu acho interessante colocar até mesmo para o pessoal que quer fazer também, né, o pessoal que gosta de fazer, ter uma noção aí mais ou menos do que é o passo a passo. Não achei necessidade de colocar uma presilha aqui para segurar o facão, porque a retenção dele ficou muito boa, ele entrou bastante apertado, então ó, sacudindo bastante aqui, ele não cai. Como é uma lâmina mais comprida também, não tem muito problema, ó. Até para entrar e sair, ele tá com, deixa eu ver se eu consigo prender aqui, para entrar e sair, ele tá entrando e saindo também com bastante pressão, então não achei necessário colocar o prendedor aqui não. Se no futuro eu ver que ele tende a soltar, eu venho e coloco aqui. Mas então tá aí, pessoal, minha primeira bainha aí, espero que vocês gostem aí. Aceito críticas aí sugestivas, críticas construtivas, né, sugestões de como melhorar o processo de construção. Eu já identifiquei que, por exemplo, a parte da costura eu tenho que descer ela um pouquinho mais, né? Essa aqui eu coloquei a costura bem rente aqui, isso aqui me deu um pouco até de dificuldade para dar acabamento. Nessa parte aqui eu senti um pouco de dificuldade, fiz também aqui com dreno já, deixa eu ver se eu consigo focar o dreno. Fiz com um pequeno dreno aqui também, então essa parte aqui eu senti um pouco de dificuldade em dar acabamento por conta de eu ter colocado a costura muito perto. Nas próximas eu vou puxar a costura um pouco mais para dentro, assim eu fico com mais liberdade para dar acabamento, mas tá valendo. Como primeira bainha que eu construí aí, eu acho que ficou bem legal a questão do acabamento, as costuras
ficaram muito bem feitas. Eu já tinha feito alguns testes prévios aí, então as costuras ficaram bem feitas, muito bem feitas. Para essa aqui eu fiz com agulha dupla, para dar mais segurança e mais resistência. Eu fiz toda ela com agulha dupla. E para a casezinha aqui do porta-kit eu fiz ela com uma agulha só, mas naquele estilo trançado, que fica bem bonito também. Ok? Esses passadores eu costurei aqui e coloquei botões de fixação. No vídeo então estou mostrando todo o processo aí, espero que vocês gostem aí. E para o futuro aí eu pretendo começar a trabalhar aí então com bainhas e cintos de início, né? Inicialmente vou ver se eu consigo trabalhar com bainhas e cintos aí. Isso aí, pessoal. Espero que vocês comentem bastante o vídeo aí, façam bastante sugestões aí, né? Façam críticas construtivas também, porque isso aí faz a gente crescer. Valeu, um abraço a todos aí.